Queridos, eu quero começar o devocional de hoje. Bom dia, Juninho, seja bem-vindo, queridos. Queridos, eu quero começar o nosso devocional de hoje lendo uma porção grande da palavra, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 1 ao 13. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 1 ao 13. Se você quiser anotar aí para ler depois, se você estiver com a sua Bíblia aí também. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 1 ao 13, diz assim. Preste bem atenção nesses versículos. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desaparecem do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciando pelas suas sentinelas o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos e nem acredite nos amigos. Até com aquela que abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, presta atenção agora, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor e esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o seu direito. Ele me fará sair para a luz e contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse, onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro de rua. O dia da reconstrução dos muros chegará. O dia em que ampliarão as suas fronteiras também virá. Naquele dia virá a você, gente da Síria, do Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar em mar e de montanha em montanha, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Miqueias não estava vivendo um tempo favorável. E lendo essa porção da palavra, a gente lembra hoje como o mundo está. Como o mundo está. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com uma armadilha. Os governantes estão com as suas mãos prontas para fazer o mal. Juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Queridos, Miqueias não estava vivendo um tempo bom. E hoje eu quero falar para vocês o seguinte tema: encontrando força e coragem nos dias maus. Encontrando força e coragem nos dias maus. Nem sempre a vida sai do jeito que a gente quer. Nem sempre a vida acontece da forma que a gente quer. Nem sempre as situações são como a gente quer. Basta olhar para o mundo que vivemos, basta olhar para a nossa família, às vezes crise familiar. Ele mesmo disse, os filhos contra pai, pai contra filho, a sogra, a nora. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias que
parece que todos são maus. Existem dias que a gente não vê perspectiva, não vê esperança. A gente não pode ser ingênuo de achar que a vida é um mar de rosas. Ela não é. Seríamos infantis demais achar que a vida é justa. Ela não é. Precisamos ser maduros suficientes para entender que vivemos em um mundo corrompido. Vivemos em um mundo com seus valores, seus conceitos, seus princípios completamente distorcidos. Resumindo, os dias são maus. Os dias são maus. Agora, o que fazer? O que fazer nesses dias? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, encontrando força e coragem nos dias maus. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos faz querer desistir, nos faz querer parar, nos cansam. Essa porção da palavra que lemos, Miqueias, capítulo 7, versículo 1 ao 13, fala da vida de um homem que ele diz no início do seu texto, que desgraça minha, ele diz, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha, ou seja, restos. Não há nenhum cacho de uva para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos, aqueles amorosos, aqueles de compaixão desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça com seu irmão, uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. É assim que ele começa o texto. Mas a gente acha às vezes que as coisas que acontecem hoje na vida humana são coisas novas. Não. Querido, tudo aquilo que estamos vivendo hoje, tudo aquilo que de repente chega à nossa porta, não é novidade. O mundo já é assim desde o seu princípio. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso e começou a vida humana plenamente, quando o pecado entrou no mundo, o mundo se corrompeu. Não se engane, o que você está vivendo, de repente, as coisas que você está vendo, não é novidade. A própria palavra de Deus diz que não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Eu não estou querendo te assustar, eu não estou querendo te amedrontar, não, eu estou querendo constatar uma realidade. Os dias são difíceis. Quantas vezes você chega em casa depois de um dia de trabalho, um dia de tarefas, exausto, cansado mentalmente, cansado fisicamente, cansado sentimentalmente. É natural. Porque os dias não são fáceis. O próprio Jesus Cristo fez questão de não esconder isso de nós. Ele disse, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha força. Eu venci esse mundo mal. Entenda que tudo aquilo que de repente você está passando, Cristo já venceu. Sabe quando você entra numa batalha, já sabendo da vitória? Quando você entra num determinado dilema da vida, você já sabe da vitória, porque Cristo venceu. Mas Miqueias olhou para a terra que ele vivia. Esse texto que lemos, Miqueias olhou para a terra e o seu coração ficou cheio de medo e desespero. Miqueias era um profeta. Mas quando ele olhou para o céu, a sua alma se encheu de esperança. Ei, para onde você tem olhado?
Aonde os seus olhos estão focados? Entenda que a gente caminha para onde a gente olha. A gente anda para onde a gente olha. Para onde você tem olhado? Miqueias olhou para a terra e ficou desesperado. Olhou para o mundo que ele estava vivendo, a situação que ele estava vivendo, ele ficou cheio de medo e desespero. Mas quando ele olhou para o céu, a sua alma se encheu de esperança, de força, de coragem para enfrentar os dias maus. E através da sua experiência, o profeta nos ensina que é possível, sim, encontrar forças e coragens para enfrentar o dia mau. Queridos, nós somos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui hoje comigo? Tem filho de Deus hoje aqui nesse devocional? Tem filha de Deus? As palavras de Miqueias são apenas de medo e desespero no início. As palavras de Miqueias são palavras de desgraça, como ele diz. Que desgraça minha, começa o texto. E as suas palavras são de medo. Mas não só de medo, quando vamos avançando no texto, percebemos que as suas palavras mudam e começa a ter palavras de confiança e esperança. Sabe, queridos, como diz a palavra de Deus em Jeremias, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não deixe a sua esperança morrer, não deixe a sua perspectiva em Deus morrer, não deixe a sua fé desmorecer. Olha para o alto, olha para o céu, mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ei, você não está sozinha nesse mundo, você não está sozinho nesse mundo, não. Nesse mundo mau, nesse mundo cruel, nesse mundo que nos faz cansar, nesse mundo que às vezes nos entristece, nessas situações que às vezes nos abala. Ei, você não está sozinho, olha para o alto, olha para o céu, levanta a cabeça e olha para frente. Olha para frente, tenha coragem, tenha força. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, como eu de vez em quando faço, sabe, queridos, de vez em quando eu entro aqui, no meu escritório, aqui na minha sala, e eu fico quieto aqui, sentado na minha mesa, e eu fico vendo a minha vida passando como um filme. E a minha vida, quando passa como um filme, eu começo a glorificar a Deus, eu começo a adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu começo a agradecer a Deus porque eu digo com toda certeza na minha alma e no meu espírito: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me trouxe. E hoje eu acordei para mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Faça uma retrospectiva de vez em quando da sua vida e comece a contemplar e adorar a Deus por aquilo que Ele já fez por você. Você está aqui hoje, sabe por quê? Hoje, dia 25/8, exatamente às 6h21 da manhã. É nesse momento que a gente está existindo, é nesse momento que a gente está vivo. Você venceu porque você está aqui.
Você venceu porque você está de pé. Por isso que em Cristo somos mais do que vencedores. Então seja grato ao Senhor, porque você venceu. Você passou por dias maus. Você passou por dias que você achou que você não ia passar. Você passou por dias que você achou que você não ia conseguir. Mas olha para hoje, dia 25/8, às 6h22 da manhã, você está aqui de pé, podendo glorificar a Deus, podendo adorar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me fez vencer, até aqui o Senhor me trouxe. E comece a glorificar a Deus por isso. E comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele ainda fará na nossa vida. Ei, grandes coisas estão para surgir, grandes coisas estão para acontecer. Deus não te trouxe até aqui à toa. Deus não te fez vencer os dias maus que você teve à toa. Deus não fez você acordar hoje de manhã à toa. Eu sempre costumo dizer, quando você abre os seus olhos, entenda que é Deus dizendo para você: levanta, porque os meus planos continuam de pé. Levanta, porque a obra que eu comecei na sua vida eu ainda não terminei. Levanta, porque grandes coisas temos para viver juntos. Quando a gente abre os olhos, é porque o fôlego de vida foi renovado sobre nós. Amém? Diante dessa introdução, eu quero usar as palavras do profeta Miqueias que lemos. O que ele tem a nos ensinar para enfrentarmos tempos difíceis, para enfrentarmos os dias maus da nossa vida? Como podemos encontrar força e coragem nos dias maus? Porque esse é o tema do nosso devocional de hoje, encontrando força e coragem nos dias maus. E a primeira coisa que eu quero destacar, que eu e você aprendemos com esse profeta Miqueias, ele estava vivendo dias maus, ele estava olhando para a terra que ele vivia e ele só via desgraça, problemas, angústias, misérias, traições. Como isso que aprendemos, isso que lemos, como isso tem a nos ensinar? Primeira coisa, para você e eu encontrarmos força e coragem para vencer os dias maus. Primeira coisa, direcione o seu olhar para Deus e não para os problemas. Direcione o seu olhar para Deus e não para as circunstâncias. Ei, para onde você está olhando? Não esqueça, para onde olhamos, caminhamos. Para onde olhamos, caminhamos. A primeira coisa que você precisa entender é: direcione o seu olhar para Deus, olhe para Deus e não para as circunstâncias. Diante de tudo aquilo que o profeta Miqueias estava passando, ele diz o seguinte, Miqueias capítulo 7, versículo 7: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Diante de tudo que está acontecendo, eu ficarei atento ao Senhor. Em outra tradução diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Para onde você está olhando? Para onde você está colocando o seu foco? Para onde você está direcionando o seu olhar? Principalmente nos dias maus. Principalmente nos dias onde tudo não está dando certo. Onde tudo não está saindo como você gostaria que saísse. No dia mais difícil de Miqueias, cheio de circunstâncias desesperadoras, encharcado de problemas. Vocês leram o texto comigo?
diante de tudo isso que estava acontecendo com Miqueias, diante disso tudo, ele direcionou o seu olhar a Deus. E encontrou nele o seu porto seguro, encontrou nele força, coragem, abrigo e refúgio para a sua alma. Ei, olha para o Senhor. Mantenha o seu olhar no Senhor. Não importa o que você está vivendo. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, olhe para o Senhor. Mantenha o seu olhar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, isso vai nos ajudar muito. Quando olhamos para Jesus, tudo muda. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: ei, olha para mim. De repente você está dizendo: mas está doendo, Senhor. De repente você está dizendo: eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor. Dói demais, é sofrido, eu não entendo, é angustiante. Mas Deus está dizendo nessa manhã: ei, eu sei disso, mas olha para mim. Olha para o céu, olha para o alto, olha para o autor e consumador da nossa fé. Olha, contemple. Tire o foco das circunstâncias e olhe para Jesus. Amém? Segunda coisa que aprendemos com Miqueias: decida esperar em Deus e não em respostas humanas. Decida esperar em Deus e não em respostas humanas. Quer encontrar força e coragem em dias maus? Não espere por homens. Não espere por homens. Espere em Deus. Queridos, o ser humano é mau, sabia disso? Eu e você somos maus. Aí você vai falar: nossa, pastor, você está pegando pesado. Não, não sou eu que diz isso, é a palavra. O próprio Jesus Cristo diz: vós sois maus, e sendo mau vocês dão coisas boas para os seus filhos. Imagine meu Pai que está no céu. Não sou eu que disse isso, é Deus, é Jesus. Nós somos maus. Sabe o que te faz uma pessoa boa? Sabe o que te faz uma pessoa amável? Sabe o que te faz uma pessoa temente, obediente? É Deus. Se Deus não estiver na minha vida, eu sou terrível. Se Deus não estiver na minha vida, me guardando, me protegendo, me limitando, eu serei terrível. Nós somos maus. Então não espere nada de ninguém. Não espere nada de ninguém. Você sabia que eu não espero nada da minha esposa? Você vai falar: nossa, pastor, não espero. Eu a amo profundamente. Eu dou minha vida por ela se preciso for. Mas esperar dela alguma coisa, ela é ser humano. Ela é falha que nem eu. E ela não deve esperar nada de mim. O que eu quero dizer com isso é que não espere nada de ninguém. Existe um versículo bíblico que diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Queridos, não confie. Não espere nada de ninguém. Espere no Senhor, Ele jamais te decepcionará. Ele jamais te entristecerá. Não espere nada de ninguém. Olha o que Miqueias diz.
Miqueias capítulo 7, versículo 7, a parte B do versículo. Mas quanto a mim, diante dessa situação toda que está acontecendo, diante de tudo que está acontecendo, olha o que Miqueias diz: quanto a mim, ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Olha isso. Diante de tudo aquilo que você viu, que Miqueias estava atravessando, ele diz: mas quanto a mim, não sei você, mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Sabe, queridos, em face do tempo difícil que ele, o Miqueias e aquele povo estava vivendo, o profeta decidiu esperar em Deus, ao invés de ficar aguardando respostas humanas. Queridos, não espere do governo, não espere das pessoas, não. O esperar era em Deus. Não crie expectativas no homem. Quando eu falo homem, eu falo ser humano, tá? Homem e mulher. Não crie expectativa no homem. Não. Não pense que algo ele pode fazer por você. Se fizer, amém. Mas não espere. Não espere que esse homem vai trazer força para você. Não espere que esse homem vai trazer coragem para você, para enfrentar os dias maus. Ele não vai. Dependendo da situação, o homem se corrompe. Dependendo da situação, o homem vai embora, larga você, deixa você na mão. Não espere nada de ninguém. Isso vai te ajudar a ter força e coragem, se você esperar no Senhor. Sabe, Davi, ele, além de ser rei, além de ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, ele, no dia de um enfrentamento pesado, no dia que ele se deparou com um dia mau, ele compôs o Salmo 27. Eu não sei se você sabe, os Salmos eram livros de inário, eram composições musicais de louvor. A maioria dos Salmos foram compostos, escritos por Davi. Por Davi. A maioria dos Salmos. Amém, Elaine, isso mesmo. Nossa confiança vem do Senhor. E o livro de Salmos são músicas, louvores, porque Davi tocava harpas. E olha o que ele compôs no pior dia, num dia mau, num dia que ele estava enfrentando, um dia não muito agradável para ele. Salmo 27. Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou pular para o 5 e depois para o 14. Salmo 27, versículo 1, depois o versículo 5 e o versículo 14. Esse homem que compôs esse salmo, ele estava passando um problema muito sério. Ele estava sendo perseguido, ele podia ser morto, ele... Olha o que ele diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. E ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere, pois, no Senhor. Eu não sei se você ouviu bem, mas eu vou repetir esse salmo. Salmo 27, versículo 1, depois o versículo 5 e versículo 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo, temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Pois no dia das adversidades ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor.
Esse homem que compôs essa canção, que compôs esse salmo, ele estava vivendo um dia mau. Queridos, espere sempre no Senhor. Jó, quando estava passando os momentos mais difíceis da sua vida, onde ele tinha perdido tudo, bens, filhos, saúde, tudo em um dia. Ele tinha tudo para amaldiçoar aquele dia, amaldiçoar a Deus. Tanto é que a sua esposa virou para Jó e falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele disse: você está falando como uma louca. Jó tinha tudo para desistir. Tudo para desistir. Mas no ápice da sua dor, no ápice do seu problema, ele se levanta e diz: eu sei. Ele não está dizendo eu acho, ele não está dizendo talvez, não. Jó tinha uma fé inabalável. Jó tinha convicção de quem ele era e de quem Deus era. E no ápice da sua dor, do seu sofrimento, ele se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Sabe, queridos, o profeta Isaías, ele amplia esse entendimento de que esperar no Senhor é a melhor decisão da nossa vida. Ele escreve de forma perfeita os benefícios da vida de todos aqueles que no meio da luta, no meio do combate, no meio dos dias difíceis, decidem esperar no Senhor. É um versículo muito conhecido de todos nós, mas Isaías, de uma forma muito clara, ele nos ensina isso. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, abrem as asas e voam mais alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Glória a Deus por isso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que vivem tantas adversidades na vida, tantas coisas acontecem na vida dela, mas elas estão ali de pé, fortes. Você olha para ela, você vê uma pessoa extremamente forte, guerreiro, guerreira. E às vezes você fala: de onde vem essa força? Ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam como águias. Elas correm e não se cansam, elas andam e não ficam exaustas. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Já estamos caminhando para o final do devocional. E eu quero compartilhar, antes de finalizar, a terceira lição. A terceira lição que podemos aprender com o profeta Miqueias. Quer vencer os dias maus? Quer encontrar força e coragem nos dias maus? Aplique a fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Aplique a sua fé no agir de Deus, creia no agir de Deus e não na força do seu braço. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui hoje de manhã que já sabem que se for agir pela força do seu braço, você não vai conseguir. Eu estou falando com pessoas aqui que já passaram por isso e sabe que pela força do seu braço não adianta, e sabe que tentar fazer do seu jeito não adianta. Então, querido, aplique a sua fé no agir de Deus, creia no poder, creia na ação, creia no sustento, creia no cuidado que Deus tem, e não na força do seu braço. Não na força do seu braço. O próprio Jesus Cristo nos diz: sem mim nada podeis fazer. Ei, chega de lutar sozinho.
Chega de lutar sozinha. Chega de tentar viver por conta própria. Chega de tentar fazer do seu jeito, você já sabe que não dá certo. Só que o ser humano, por natureza, ele é teimoso. Porque eu sei que eu não sou a primeira pessoa que está falando para você que do seu jeito não dá certo. Mas a gente tenta. A gente acha que vai conseguir. Aí a gente vai de novo. Aí a gente tenta do nosso jeito. Aí a gente... Para. Aplique a sua fé na ação de Deus. Coloque a sua fé ativa nele. Olha o que Miqueias escreve no capítulo 7, versículo 8, depois o versículo 9 e depois o versículo 11. Eu vou pular de novo, o 7 é o capítulo. Eu vou ler o 8, depois o 9 em seguida e depois eu pulo para o 11. Aplique a sua fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Olha o que Miqueias diz. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, eu vou suportar a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e eu contemplarei a sua justiça. O dia da reconstrução dos seus muros chegará, o dia em que se ampliarão as suas fronteiras. Esse dia virá. Miqueias está dizendo o seguinte: eu pequei contra o Senhor. Eu estou aguardando o seu agir. Eu estou aguardando a defesa. Sabe, queridos, nós somos frutos daquilo que escolhemos. Nós somos frutos das decisões que tomamos. Hoje, você está vivendo aquilo que você decidiu lá atrás. Hoje, você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Querido, a lei divina, a lei da semeadura, ela é implacável. Não adianta plantar tomate e querer colher pepino. Não adianta plantar tangerina e colher maçã. Isso não acontece. Miqueias reconheceu que pecou e ele disse: eu suportarei a sua ira. Existem consequências das atitudes tomadas pela força do braço. Existe consequência nas atitudes tomadas pelo seu próprio eu. Não faça mais isso. Deixa Deus trabalhar, tira a mão. Eu sempre falo isso aqui, tira a mão. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Do jeito de Deus é melhor, nunca esqueça disso. Do jeito de Deus é melhor. Tira a mão. Deixa Ele fazer do jeito dele. Ele sabe o que é melhor para mim, para você, Ele enxerga além. Entenda uma coisa, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Ele existe eternidade, Ele passeia na eternidade, Ele vai no passado, volta, Ele vai no futuro, volta, Ele vai no presente, Ele passeia na eternidade. Deus já foi num futuro seu, num futuro meu e volta para dizer que será extraordinário. Aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no nosso coração é o que Deus tem preparado para nós. Então tira a mão, deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar. Miqueias entendeu que a queda do povo era fatal. Os filhos de Deus, eles podem tropeçar, eles podem cair, mas eles não ficarão caídos. Ei, se você caiu, tudo bem, mas você não vai ficar caído. Deus te levanta. Por iniciativa do próprio Deus, Ele mesmo nos levanta e nos tira desse ambiente de fraqueza, de medo. Deixa Deus trabalhar. Sabe, queridos, ao aplicar a fé no agir de Deus, nós compreendemos que não precisamos fazer justiça pela nossa própria mão. A justiça vem do Senhor, o levantar vem do Senhor, o conduzir vem do Senhor. É o Senhor que conduz a nossa vida, é o Senhor que direciona a nossa vida. Então você caiu, levanta, continua.
continua. Amém? Eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês um versículo que eu li ontem, no devocional de ontem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. É com esse versículo que eu quero finalizar o devocional de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, até mesmo abatidos, mas não destruídos. Ei, Deus não esqueceu de mim e de você. Deus não esqueceu. Pelo contrário, Ele te trouxe aqui hoje, nesta manhã, para você ouvir a palavra dEle. Isso significa que Ele está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Acordamos de manhã, estamos aqui hoje sendo ministrados pela Sua palavra, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que em tudo podemos ser atribulados, mas Ele sabe que não ficaremos angustiados. Podemos até ficar perplexos pelas coisas que acontecem na nossa vida, mas não desesperados. Podemos até ser perseguidos por pessoas, por palavras, mas jamais seremos desamparados pelo Senhor. Podemos até ser abatidos, mas não seremos destruídos. Porque Deus nos levanta, Deus nos sustenta, Deus nos chama para continuar. Salmo 34, versículo 19 diz: mas muitas são as aflições dos justos. Muitas são as aflições dos justos. Mas o versículo não acaba aí. O versículo não acaba aí. Mas o Senhor nos livra de todas elas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra. De algumas delas está escrito em Salmo 34, 19, não. Mas o Senhor nos livra de todas elas. Quer encontrar forças e coragem para vencer os dias maus? Direcione o seu olhar para Deus, e não para as circunstâncias e não para os problemas. Decida esperar em Deus e não em respostas humanas. E aplique a sua fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Queridos, os dias podem até ser maus, mas eles são vitoriosos em Cristo. Eu e você somos mais do que vencedores. Jesus Cristo não morreu naquela cruz à toa, não. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, um ato voluntário de entrega. Ele poderia ter desistido no meio do caminho. Ele até balançou no jardim do Getsemane. Ele disse para os seus discípulos no Getsemane: minha alma está abatida, a ponto da morte. E ele vai orar e ele diz: Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse: faça a sua vontade e não a minha. E ele foi para a morte de cruz. E glória a Deus por isso. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ei, os dias são maus, mas o Senhor está contigo. Às vezes você está triste, angustiado, angustiada, com medo, preocupado. Como será? Deus está contigo. De repente você está enfrentando uma enfermidade, um problema, precisa de uma cura, não sabe o que fazer. Deus está contigo. De repente eu estou falando com pessoas aqui que está tudo bem. As esferas da vida estão boas, está tudo dando certo. Deus está contigo também. Não existe um segundo sequer que o Senhor não esteja presente na sua vida.
Onde você colocar as plantas dos seus pés, ali o Senhor estará. Amém? Tenha força, tenha coragem. Os dias maus passam. Os dias maus passam. Vai passar. Vai passar. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Essa é a palavra que Deus me deu para que eu pudesse ter ela ministrada no meu coração e ministrar a vocês. Como ter coragem e força nos dias maus. É possível. É possível. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e ter a certeza de que Deus está conosco, nos abençoando, nos conduzindo para mais um dia. Tenha certeza que esse é o dia que o Senhor fez. Enquanto estávamos dormindo, Ele estava preparando esse dia. Vamos viver o dia de hoje intensamente, cheio da graça, do favor e do amor de Deus sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Amém? Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, continuamos nesta presença maravilhosa, nessa presença que nos acolhe, nessa presença que nos sustenta, nessa presença que nos faz caminhar, nessa presença que nos dá coragem, que nos fortalece. Senhor, obrigado. Obrigado por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante de Ti, para ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor teve e tem para nos entregar no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor, é impagável. Obrigado por esse amor que nos consome, que nos sustenta, que nos faz entender e viver dias melhores na nossa vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra de hoje. É possível, sim, ter coragem, ter força, ter bom ânimo, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo Senhor. Por isso, Pai, o nosso coração se alegra, se enche de gratidão, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Obrigado pela Tua palavra que nos ensinou que não devemos olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor, olhar para o céu, ver a Sua glória, ver o Seu poder sobre nós. Obrigado, Pai, porque decidir esperar é uma decisão pessoal. Em vez de esperarmos de nós mesmos, em vez de esperar das pessoas, esperar de homens. Senhor, como é bom aprender que devemos esperar no Senhor, porque é do alto que vem nosso socorro, é do Senhor que vem o alívio, o conforto, a correção, o alerta. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, que possamos ter a nossa fé alicerçada naquilo que o Senhor faz, que possamos ter a nossa fé sustentada pelo Teu poder. Por isso, Pai, acrescenta mais da fé em nós, que possamos viver de forma inabalável, mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante de perda, mesmo diante de sentimentos contrários ou vozes contrárias, que possamos permanecer firmes e inabaláveis, crendo que o Senhor continua operando, continua governando, continua trabalhando ao nosso favor. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra seja uma palavra de vida, de força, de graça, de sustento, e que eles possam crescer na Tua presença. A cada dia mais, Pai, eu sei que eles aprendem mais da Tua palavra. A cada dia mais eles descobrem que a Tua palavra é a verdade e que eles possam desfrutá-las dela, Pai, da Tua palavra todos os dias. Por isso, Pai, abençoa essa casa, essa família, abençoa os filhos, abençoa os negócios, tira todo impedimento, todo embaraço, todo medo, toda incredulidade, tira tudo, que tudo isso seja eliminado da vida e que eles possam começar a viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para eles. Obrigado pela vida deles, Pai. Eu amo em Cristo cada um deles e quero vê-los bem. Obrigado, Pai. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que vão assistir essa live depois. Que essa palavra seja uma palavra de vida, de conforto, de alimento, de sustentação.
que eles possam ser tocados por ela. Obrigado, Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esse dia e nos dê a graça, a força suficiente para vivermos o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor. Que seríamos de nós sem a Tua presença? Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Vá com essa palavra no seu coração. Vá com essa palavra na sua mente. Que ela possa produzir em você o que ela produziu em mim. Alegria, paz, segurança. Os dias maus existem, mas Deus continua firme. Dias maus existem, mas Deus está presente. Dia mau existe, mas Deus é soberano. Amém?